pensamento moderno. Na filosofia moderna, nós temos a introdução de novas ideias, de novos pensamentos, como, por exemplo, vocês já podem gravar aí a racionalidade, crença absoluta na razão. Então, o pensamento moderno, ele é alicerçado em mudanças na forma de conceber a realidade, na forma de conceber a estrutura do pensamento. O que antes era voltado para a estrutura teológica, agora é voltado para a estrutura racional do pensamento. Tá? E falar de pensamento moderno, a gente fala assim, o Nicolau Copérnico e Galileu Galilei provocaram uma revolução científica no pensamento. Tá? Gravem essa frase. Quando cai em vestibular, cai revolução científica do pensamento. E a revolução científica do pensamento, ela é introduzida por Nicolau Copérnico e confirmada por Galileu Galilei a respeito das mudanças na forma de conceber o mundo, as mudanças na forma de perceber a realidade ou de se entender a estrutura do pensamento. Então, nós temos uma ruptura com o pensamento teológico e nós temos a introdução do pensamento físico e matemático, tá ok? Nova física e a matemática. Por que a física e a matemática? Porque são exatas, não admitem erros, não admitem introdução divina nenhuma na forma de conceber a realidade. Então, para o pensamento moderno, nós temos a introdução da revolução científica do pensamento, ocasionada por Nicolau Copérnico e confirmada posteriormente por Galileu Galilei. Mas nós estamos vivendo um mundo de transformações, e essas transformações são transformações históricas, transformações econômicas e transformações políticas. É aí que entra Nicolau Copérnico com a sua política moderna. Ele rompe com a estrutura grega, ele rompe com a estrutura medieval e traz uma nova visão da política. Então, com Nicolau Maquiavel, a política deixa de ser uma arte para tornar-se a ciência do poder. Grava isso. E com Maquiavel, a ciência deixa de ser uma arte praticada por alguns poucos para ser agora a ciência do poder. Então, nós temos algumas transformações no mundo do pensamento medieval para o pensamento moderno, ou do pensamento medieval em relação ao pensamento renascentista, que vai levar à formação do pensamento moderno. Nós temos primeira situação, a passagem do feudalismo para o capitalismo. Trouxe consigo diversas mudanças econômicas e também políticas. Se vocês estão lembrados em história, vocês estudam a formação dos estados nacionais com o desenvolvimento do capitalismo e da ordem mercantilista, ok? Da ordem mercantilista. Então, nós temos um processo de transformações muito contundente e evidente na estrutura do mundo da época medieval para a época moderna. Ainda nós temos, além das transformações, além da passagem do feudalismo para o capitalismo, nós temos o surgimento da burguesia. Lembre-se sempre que essa burguesia era uma burguesia mercantil, estava associada ao comércio, estava associada à expansão marítimo-comercial. Depois nós temos a formação dos estados nacionais modernos, tá ok? Portugal começa o seu processo de formação. Portugal, com a Revolução de Avis, é o primeiro Estado nacional formado. Depois de Portugal, nós temos vários outros estados que passam por um processo de revolução, como a própria Inglaterra, que vai passar pelo processo chamado Revolução Inglesa, depois a Revolução Puritana, certo? Aí nós temos a fortificação do absolutismo monárquico, ou do chamado antigo regime pelos iluministas. Então, essas esferas, elas são importantes para nós entendermos a transição, as mudanças de pensamento e a introdução de novos pensamentos na ciência ou na forma de conceber o mundo e também na própria política. E nós temos como característica fundamental da estrutura do absolutismo, temos um mercantilismo como base econômica, política a respeito das transformações que estavam ocorrendo. Na sequência, nós temos o surgimento da reforma protestante, aliado aos pensamentos de muitos filósofos renascentistas, como, por exemplo, a ideia de livre-arbítrio,
ok? Principalmente algumas ideias renascentistas que vão contrapor o pensamento da igreja. Grava aí, o pensamento moderno vai contra os pressupostos da filosofia escolástica. Grava aí, o pensamento moderno vai contra os pressupostos da filosofia escolástica, tá? Porque a escolástica ainda tinha aquela visão de fé e razão. Agora, a reforma protestante traz novas concepções acerca do pensamento, acerca da própria fé. Diferentemente da Igreja Católica, que afirmava que só a fé salva, aliás, só as boas obras são capazes de conduzir à salvação por meio da mediação, aqui nós temos Martim Lutero dizendo que só a fé salva. E como consequência econômica, nós temos as grandes navegações. Desse processo das grandes navegações, nós temos mudanças tecnológicas, mudanças científicas, mudanças na forma de conceber o mundo, tá? Mudanças nas concepções geral do ser humano. E aí nós temos, assim, uma grande revolução no campo técnico-científico, foi a invenção da prensa e, posteriormente, a invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg. Trouxe profundas transformações para o pensamento moderno e também para o processo de difusão e de distribuição e também de difusão das ideias, certo? Então, a descoberta do novo mundo causa estranhamento do pensamento científico, do pensamento da própria igreja, tá? E o movimento renascentista, que traz consigo a ruptura do pensamento religioso e coloca a ideia diretamente na estrutura do ser humano, como o ser humano sendo responsável por todas as ações que ele faz, por todas as suas situações, por todas as suas descobertas. Então, a partir de agora, nós temos uma ruptura definitiva entre fé e razão. O que é o campo da fé é o campo da fé. O que é o campo da razão é o campo da razão. E nesse pressuposto, me perguntaram aqui, Carla, o Novo Mundo em História, o Novo Mundo é a descoberta da América, ok? O que seria esse Novo Mundo? Em História, vocês estudam em História do Brasil, História da América, a descoberta do Novo Mundo. O Novo Mundo seria a América como um todo, ok? Pelos portugueses e pelos espanhóis. Então, a partir da descoberta do Novo Mundo, descobre-se novas possibilidades de chegar ao conhecimento do homem, tá ok? Então, nós temos essa concepção histórica, tá? E aí nós temos a crença absoluta na razão e na experiência. Daí vai surgir, tá? O racionalismo de René Descartes e vai surgir o empirismo de Francis Bacon, John Locke e David Hume, tá? Então, nós temos, assim, transformações diretas nas formas de conceber a realidade. O que na Idade Média, o que no pensamento medieval era dado por mediação divina, agora você alcança ou por meio da razão ou por meio da experiência, certo? Então, nós temos essas mudanças que são fundamentais. E o contexto histórico do pensamento moderno é muito importante nós entendermos a efervescência cultural e política. Na estrutura do pensamento cultural, nós temos o renascimento, tá? Valorização dos ideais filosóficos da antiguidade, Grécia e Roma. Quem pergunta? É desse mesmo período, Liara, é que você chegou um pouquinho atrasada. Maquiavel é o terceiro filósofo que nós vamos falar hoje. Então, Nicolau Copérnico, tá? Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel é justamente desse período do pensamento moderno, ok? Então, pode ficar tranquila que daqui a pouco a gente chega nele. Tá? Então, assim, as concepções que vão levar ao pensamento moderno. Primeiro, efervescência cultural, tá? O Renascimento levou a transformações culturais profundas na estrutura do homem, e vocês sabem disso, vocês estudam em história o Renascimento cultural, tá? No Renascimento, que junto à valorização das ideias dos filósofos da antiguidade, impulsionaram o pensamento científico à luz da modernidade, ou seja, deixar de lado o pensamento medieval e retornar ao pensamento clássico,
ao pensamento clássico, que era o pensamento instituído em si sobre a razão, diferentemente do pensamento medieval, que tinha uma esfera voltada diretamente para o pensamento religioso ou da teologia. Então, nós temos assim, na transição do Renascimento para a modernidade, tá? Nós temos algumas situações. Primeiro, a criação da prensa de tipos móveis, como ela é chamada cientificamente, ou criação da prensa por Johannes Gutenberg. Tá? Possibilitou impressão de livros e a criação da imprensa. Tá, ok? Primeiro, ele fabrica a máquina é a prensa. A divulgação das obras, a divulgação do produzido pela prensa chamou-se imprensa. Ok? A partir de Johannes Gutenberg, as mudanças que nós temos. E nada mais, nada menos, tá? Que as descobertas de Nicolau Copérnico e Johannes Kepler. Tá? Nicolau Copérnico vai falar a respeito do heliocentrismo e Johannes Kepler vai comprovar a órbita dos corpos celestes em torno do Sol, mas um formato elíptico e não circular, como Copérnico e Galileu Galilei pressupunham. Então, Copérnico e Galileu Galilei pressupunham que os astros giravam em torno do Sol, heliocentrismo, mas numa órbita circular. Só que Johannes Kepler vai comprovar a tese deles, só que muda a estrutura da órbita. A órbita seria elíptica, quase que oval, mas elipse não quer dizer oval, certo? Então, essas transformações são importantíssimas, tá? E as descobertas de Galileu Galilei para a física moderna e a defesa do heliocentrismo. Por isso, nós vamos ver esses indivíduos. Então, para início de conversa, Nicolau Copérnico, tá ok? Por favor. A maioria dos filósofos modernos, desde no princípio da formação da filosofia moderna, a maioria deles eram físicos, matemáticos e astrônomos, tá? Nicolau Copérnico, polonês, ele era astrônomo e também, por sinal, matemático, certo? Copérnico era monge, matemático e astrônomo. É autor da teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol é o centro do sistema solar. Por favor, é bem importante nós salientarmos que eles não tinham a concepção do universo como a estrutura de consecutivas ou de muitas galáxias. Eles acreditavam que o nosso sistema solar representava o universo como um todo. Então, por isso que ele fala que o Sol é o centro do sistema solar. Mas o sistema solar, para eles, entendam o universo como um todo. Tá? Ele combateu o geocentrismo. Então, geocentrismo, ideia da Igreja Católica que controlava o poder religioso, político e econômico na Idade Média. Adotou a teoria geocêntrica, em que a Terra era o centro do universo. E por falar nisso, tá? Essa é a ideia da teoria geocêntrica, a Terra no centro e os astros e o Sol girando em torno dela, certo? Através disso, nós podemos falar que a Igreja defendeu milenarmente a teoria geocêntrica, porque se você olhar em geografia chama-se movimento aparente do Sol. Parece mesmo que o Sol nasce e que o Sol se põe, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Parece mesmo, por isso o movimento aparente do Sol. Eles não tinham nenhum instrumento, tá, de observação, era observação ao olho nu. O primeiro a revolucionar a astronomia, consecutivamente a própria física e a matemática, foi Galileu Galilei, quando ele cria o telescópio a partir da evolução, a partir da adaptação de uma luneta, ele consegue criar o telescópio. Então, eles vão combater a teoria geocêntrica, certo? Essa teoria tinha como base os estudos de Aristóteles e foi elaborada por Cláudio Ptolomeu.
um astrônomo e geógrafo do século II. Por isso também é chamada de teoria ptolomaica, certo? Então, a Terra, como centro do universo, era combatida veementemente pela estrutura do pensamento de Nicolau Copérnico. A respeito dos estudos do Copérnico, tá? Demoraram 30 anos e sua prudência era justificada também pelas constantes condenações da Igreja a quem questionasse suas doutrinas. Poxa, o Copérnico ele era monge da igreja. Você acredita que ele iria combater a tese da própria igreja? Ficaria muito difícil, porque quem combatesse as teses da Igreja Católica era perseguido pelo Tribunal do Santo Ofício de Deus. Tribunal do Santo Ofício de Deus, para quem não lembra, é a chamada Inquisição. Então, para que não fosse perseguido pela Inquisição, Nicolau Copérnico ele é obrigado a negar a teoria. Então, em geral, as condenações resultavam em morte sob acusação de heresia pela Inquisição. Agora, imagine um monge da igreja sendo acusado de heresia. Então, ele preferiu negar a teoria e continuar vivo. Tá? Os questionamentos à teoria que colocava a Terra como centro do universo eram um embate direto ao pensamento religioso, ou seja, se você fosse qualquer cientista e você pregasse contra o pensamento da igreja, você era perseguido, você era torturado, você era até morto, você era acusado de heresia, ou seja, de combater, olha, de ir contra os ensinamentos da igreja. E ninguém ia contra os ensinamentos da igreja. Por isso, uma fase anterior a esse período, os filósofos que não tinham ligação direta com a igreja, que não eram padres, que não eram monges, eles faziam voto de obediência à igreja, para não contradizer as informações que a Igreja Católica Apostólica Romana se vinculava como sendo verdade. Então, isso tirou, além do planeta, o próprio homem do centro do universo, ou seja, as teses de Nicolau Copérnico vai tirar, tá? Vai tirar a ideia de universo como de Terra como centro do universo e também a ideia do próprio homem como centro do universo e vai colocar a questão do objeto, ok? O objeto como centro do universo. Segundo o pensamento de Nicolau Copérnico, o objeto é a fonte do conhecimento. Então, nós temos um conhecimento objetivo, alicerçado dentro da possibilidade de que o conhecimento só se faz mediante objeto. Por isso, as teorias centradas dentro dessa ideia da formulação do pensamento e do conhecimento através dos objetos, dos corpos celestes, ok? Copérnico afirma que a Terra não está fixa no centro do universo, e sim girando em uma órbita circular ao redor do Sol, assim como os demais planetas. Hoje, a gente fala isso para uma criança que está lá no sexto ano, ela já sabe. Então, praticamente, para nós hoje é comum, mas para o período foi uma transição violenta. Então, olha só. Após sucessivos cálculos matemáticos de que a Terra é o corpo celeste que executa o movimento completo em torno do seu próprio eixo, explica o porquê do dia e da noite. Imagine quando ele apresentou essas teses, apresentou as suas ideias. Foi muito combatido, e foi até perseguido ideologicamente. Deixa eu ver na pergunta. Pode-se dizer que Kant foi contra essa ideia de Copérnico? Larissa, não necessariamente que Kant foi contra a tese de Copérnico. Kant muda a revolução copernicana. Nós temos assim, a revolução copernicana é que o objeto é o centro do universo. Kant, ele vai estabelecer uma mudança, tá? Para poder perceber os limites do conhecimento, Kant vai transformar o conhecimento objetivo em conhecimento subjetivo. Para Immanuel Kant, o objeto apenas fornece dados, elementos, atributos que eu, ser humano, capto e formulo conhecimento, ok? É por isso que Kant, ele é a revolução copernicana em Kant. Também cai assim nas provas do vestibular. Mas muito interessante essa pergunta. Ele não que ele vai
contra Copérnico, ele vai aprimorar as teses de Copérnico. Claro que quando você aprimora, muita gente fala que é contra. Então, Copérnico, o conhecimento era objetivo. Em Kant, o conhecimento é subjetivo, ou seja, é o sujeito que formula o conhecimento a partir do objeto. E o objeto não estabelece, não me cede nada, a não ser os atributos para eu poder formular o conhecimento. Certo? Então, ok, adiante. Após isso tudo, tá, as contradições dentro do pensamento em Copérnico vai levá-lo à transformação da teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol é o centro, tá? E todos os astros giram em torno do Sol. Tá? O Sol como centro e todos os astros vão girar em torno do Sol. Essa seria a formulação da teoria heliocêntrica. E graças a isso, mudou profundamente a forma de conceber a física, a astronomia e a matemática. Por favor, esses filósofos, eles utilizaram a matemática, a física e a astronomia para explicar alguns fenômenos da própria natureza, a existência dos astros e ruptura com o pensamento da Igreja Católica. Então, grava aí os pressupostos o surgimento da nova física ou da física moderna vai contra os pressupostos da filosofia escolástica, ou seja, da filosofia medieval, certo? A partir disso, nós podemos falar em Galileu Galilei, tá? Galileu Galilei, ele é assim considerado um grande nome do pensamento ou o pai da física moderna, tá ok? Ele propõe a renovação da ciência de sua época, abandonando a confiança na autoridade, ou seja, abandonando a confiança no poder da igreja, no senso comum e na tradição. A tradição era o ensinamento escolástico, tá? O pensamento escolástico que perdurava dentro da estrutura do pensamento. Então, nós temos Galileu Galilei como o cara que vai romper absolutamente com o pensamento escolástico, certo? A busca de uma ciência livre e de tudo aquilo que aprende, tanto a cultura como a teologia, ou seja, ele vai pensar a estrutura de ruptura direta entre ciência e religião. Para ele, os textos da tradição filosófica, ou os textos da teologia, ou os textos medievais, não devem servir para responder às questões científicas, ou seja, os textos sagrados respondem questões sagradas, os textos científicos respondem questões científicas. Então, a ideia dele é bem simples, tá? A ideia dele é bem simples. Então, é romper religião com ciência. A religião não pode estar inserida no campo da ciência. Então, as questões científicas devem ser confirmadas ou refutadas da experiência e da observação, feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. É aí que entra a questão da objetividade do conhecimento. Então, para Galileu Galilei, para eu chegar ao conhecimento, primeiro eu tenho que fazer a observação rigorosa do objeto e não me recorrer aos textos sagrados, porque os textos sagrados não vão me dar a experiência e a observação do objeto. Tá? A natureza, para Galileu Galilei, a natureza é o livro da ciência. E para ler esse livro, necessitamos da experiência direta sobre a natureza. É nessa experiência que encontramos a verdade. Então, é na experiência do mundo natural que se encontra o conhecimento da verdade, e não através da teologia, não através da religião. Então, a natureza não nos engana, tá? A natureza não nos engana. Nós é que podemos nos enganar se não observarmos de forma correta os instrumentos necessários da observação, certo? Então, o que que acontece? O... Fala, cara. Professor, você não falou que ele é meio que contra o senso comum? Então, como que eu vou me basear nas experiências diretas sobre a natureza? É a ciência, a experiência direta sobre a natureza significa o pensamento científico. O pensamento baseado na observação significa o pensamento matemático, o pensamento astronômico, o pensamento científico, racional e empírico. Então, eu vou abandonar o senso comum, eu vou abandonar a explicação da tradição, ou seja, a explicação do pensamento escolástico.
Por isso eu falei, ele introduz uma nova visão da matemática, da física, em relação aos pressupostos da filosofia escolástica. O tempo todo ele vai contra o pensamento da igreja, contra os ensinamentos da igreja, certo? Então ele vai, claro, obviamente ele vai contra o senso comum, ele vai contra o ensinamento religioso, porque para ele todo conhecimento deve ser alicerçado em cima da physis, da natureza, tá ok? Da natureza. A natureza não nos engana. Quem pode nos enganar somos nós mesmos, por utilizar métodos inadequados, utilizar estruturas erradas a respeito da busca do conhecimento. E buscando também o conhecimento teológico, eu nunca vou chegar a um pressuposto racional. Tá? Então, ele vai contra o senso comum, exatamente. Ele vai contra o senso comum, ele vai contra a teologia, ele vai contra tudo aquilo que não está alicerçado em base matemática. Por favor, base matemática, já falei lá no início, a base matemática é exatidão do pensamento, tá? Não admitindo erros, não admitindo falhas. Aí entra o campo científico. A ciência não trabalha com erros, a ciência não trabalha com falhas, ela trabalha com a refutação dessas falhas e com a experiência direta sobre os elementos da própria natureza. Então, é isso que ele está querendo dizer, certo? Princípios da matemática para ele são os princípios da ciência, o princípio da exatidão, rompendo com o pensamento escolástico, rompendo com qualquer senso comum, tá? Porque para ele a ideia é a ciência como tal. Então, ele não vai ficar buscando base na religião, não vai buscar base no senso comum, ele vai buscar base na investigação científica, ok? E essa investigação científica vem por meio da física ou da própria natureza, tá? Olha aqui, através da razão, o homem poderá interpretar e transcrever em forma os conceitos e os fenômenos que ele observou na natureza. Então, é a razão como guia do pensamento científico, porque você sabe que ciência e religião em muitas coisas se contradizem, muitas coisas mesmo. Então, para ele, não deveria ter nenhum tipo de contradição acerca do pensamento. Por isso, utilizar os ensinamentos da física, da matemática e da astronomia. Certo? A matemática é o grande auxílio da razão nesse trabalho de interpretação. Por favor, não é a matemática somente cálculos, não é a matemática somente algarismos, números. A matemática é exatidão. O Liara, ele não deu origem, tá, a nenhum método, seja método indutivo, seja método dedutivo ou linha de pensamento, racionalismo e empirismo, mas ele é a base para a formação desses pensamentos, tá? Ele não deu origem a nada. No racionalismo nós temos René Descartes, no empirismo nós temos Francis Bacon, John Locke e David Hume. Ele não deu origem a nenhum, mas a base, o suporte está nele. Por exemplo, o suporte do racionalismo está na estrutura da matemática, da ciência. A ciência estabelecida como tal. Então, René Descartes vai buscar informações nele, tá? John Locke, David Hume, Francis Bacon vão buscar informações também em Galileu Galilei para a base do seu pensamento. Tá? Então, ele foi a base do pensamento racional e o pensamento empírico, mas ele não cria nenhum método específico, tá ok? Então, olha aqui, a matemática, então, é o grande auxílio da razão. Ao mesmo tempo que a matemática é o grande auxílio da razão, ela pode estabelecer também algumas situações em dado de formular as teses. Aí já respondo praticamente a pergunta da Liara. Então, com a colaboração da matemática, podemos formular teorias científicas que explicarão os fatos demonstrados pela experiência. Então, na verdade, ele não era nem racionalista, nem empirista. Ele fazia uso da experiência e também da razão para a formulação do conhecimento. Então, ele foi assim, ele, Nicolau Copérnico, Pedro Abelardo e outros indivíduos foram a base do pensamento para René Descartes e John Locke, David Hume e outros indivíduos, ok? Galileu procura separar ciência de religião. Ciência e fé não interferem uma na outra, tá? Segundo ele, ciência e fé não interferem uma na outra, pois ambas
trabalham em planos diferentes. A fé trabalha e fala no plano metafísico do mundo, enquanto que as ciências agem sobre o mundo físico. Galileu faz a comparação de que no mundo existem dois livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade, mas de forma diferente. Esses livros são esses aqui, tá? O primeiro livro é a Bíblia, tá? Todo mundo sabe que no pensamento medieval a Bíblia era muito importante, era o livro mais importante do pensamento na época, tá? E busca a salvação e a redenção das almas. E cujos escritos científicos são simplificados e próprios para o entendimento do povo, tá? A natureza é o segundo livro, tá? Que para ser interpretado, tem que ser lido de forma científica e objetiva. Então, ele só vai separar o que é próprio da religião, o que é próprio da ciência. Quando ele fala que a natureza é o segundo livro, ele fala, é o todo composto da física, toda a estrutura da física, toda a estrutura da própria natureza que me dá o conhecimento científico. Então, a ciência é baseada racionalmente no conhecimento científico da natureza, enquanto que a Bíblia no conhecimento da fé. Então, são dois tipos de conhecimento totalmente distintos que não podem influenciar um ao outro. No início do século XIX, Galileu Galilei começa as suas observações astronômicas com a utilização do telescópio. Através de suas observações, a teoria heliocêntrica ganhou mais força. Dentre as suas descobertas, ele mostrou que Júpiter tinha 4 satélites que orbitavam em torno dele. Ele estudou as crateras da Lua. Ele foi o primeiro a estudar as manchas solares. Ele foi professor de matemática, de física na Itália. Ele foi inventor da bomba hidrostática, tá? E os primeiros estudos do pêndulo a respeito das suas análises físicas, mas ele se destaca por ser um forte e árduo defensor do heliocentrismo. Galileu mostrou que os corpos celestes podiam sim estar em movimento, assim como as coisas que orbitavam também estavam em movimento. Desta forma, ele mostrou que o fato da Lua girar ao redor da Terra não implicava que a Terra estivesse parada, como o modelo geocêntrico mostrava. Ele foi acusado pela Inquisição de negar as teorias da Igreja, ele foi perseguido, ele foi condenado à morte. Só que, como ele era muito querido do Papa, tá? Muito querido do Papa, o Papa apreciava seus escritos científicos, o Papa mudou a sentença para prisão domiciliar. Ele não poderia ir mais nas faculdades dar aula, mas os alunos deles iam até a casa dele, ele ministrava aula na casa dele. Então, quando ele estava para morrer, ele vai reafirmar as suas teses, ele vai reafirmar a teoria heliocêntrica e, a partir daí, não perde mais forças. A Igreja perde o espaço no conhecimento científico da astronomia e da física moderna. Então, dois nomes da física moderna, Galileu Galilei, tá? E Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Esses dois indivíduos, eles mudam a forma de perceber o universo, de perceber as ideias do pensamento em relação à Igreja Católica. Por favor, a grande contribuição deles foram ruptura dentro do pensamento da Igreja Católica, ruptura com o pensamento escolástico, ruptura dentro da estrutura do pensamento científico e do pensamento teológico. A partir de Nicolau Copérnico, a partir de Galileu Galilei, tá? A ciência caminha a passos individuais em relação ao pensamento desenvolvido dentro da Igreja Católica. Então, a ciência se livra gradativamente do pensamento da Igreja, a ciência passa a ser assim autônoma em relação às crenças do pensamento dentro da Igreja Católica, certo? As descobertas de Galileu foram importantes para provar o heliocentrismo, mas ele foi acusado de heresia e obrigado a se retratar pela Inquisição Romana. Isso nós falamos, certo? E a partir daí, além do pensamento científico de
Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei, as mudanças estavam acontecendo. Eles foram, assim, precursores de mudanças no campo científico, tá? No campo político, Nicolau Copérnico foi o precursor das mudanças dentro do campo político. Só que vocês têm que perceber o seguinte, tá? Nicolau Copérnico e Galileu Galilei estavam numa época de transformações do Renascimento, transformações culturais e científicas. Nicolau Maquiavel está numa época também de transformações na estrutura do absolutismo, certo? A estrutura de tentativa de defender o poder absoluto nas mãos do rei, certo? Então, o que vai acontecer? Dentro do campo científico, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico rompem com o pensamento da igreja. No campo político, Nicolau Copérnico vai querer justificar o porquê o rei tem poderes absolutos, ou justificar o porquê o governante, ou porquê o príncipe, que é a principal obra dele, tá? Porque o príncipe, ou sei lá, o chefe de Estado, ele deve ter um poder central, ele deve ter um poder centralizado, ele deve ter um poder autoritário. Então, ele vai implantar o chamado realismo político. Segundo Nicolau Copérnico, desde a antiguidade, nós temos um idealismo político, onde buscavam-se formas ideais de governar, de se administrar. Então, para Maquiavel, importantíssimo para o governo ou para o soberano é buscar, conquistar, manter e expandir o poder. Todo governante deve buscar ou conquistar, manter e expandir o poder. Mas como eu vou fazer isso tudo? Tá? Se eu conquisto o poder, tá? Eu tenho que manter o poder, eu tenho que expandir o poder. Se eu não mantenho o poder e não expando o poder, eu posso ser retirado, eu posso ser assim taxado como um parasita dentro da estrutura política. Então, para Nicolau Maquiavel, a política torna-se a ciência do poder. Como eu posso conquistar, manter e expandir o poder? É aí que entra a frase atribuída a Maquiavel. Não se tem necessariamente 100% de certeza que foi Maquiavel que disse essa frase, mas dos escritos deles, retirar essa frase, que para obter um resultado, para alcançar um objetivo, o rei, ou soberano, ou o príncipe, pode utilizar de todos os meios para alcançar esse objetivo. Então, ao longo da história, ficou falado assim que os fins justificam os meios. Só que, muitas vezes, tá? Muitas vezes nós chamamos de maquiavélico uma pessoa que é má, uma pessoa que utiliza da maldade para obter bons resultados. Só que é uma má interpretação de maquiavelismo. Maquiavelismo não tem nada a ver com essa questão, tá? Uma pessoa maquiavélica é aquela pessoa que pratica o bem sempre e o mal quando necessário. Segundo Maquiavel, o rei, o soberano, tá? O príncipe, ele deve praticar o bem sempre e o mal quando for necessário. Porque se ele pratica só o bem, só a bondade, os súditos dele podem querer se rebelar contra ele, ou pode traí-lo. Tá? Se ele é sempre mal, ele vai evocar um movimento de contra o seu próprio poder. É por isso que vem a pergunta: é melhor ser temido ou amado? Para Maquiavel, é óbvio, tá? É melhor ser temido. Mas esse temido não é ter medo, é respeitar as ações do monarca, saber que você pode ser punido ou não por uma ação. Então, o governante deve manter duas características. Primeiro, a força do leão e a inteligência da raposa. Para Nicolau Maquiavel, a política se faz mediante um Estado forte e inteligente. Então, antes se importar ter temido do que ser amado, porque o leão, ele é temido,
A raposa, ela é astuta, ela é esperta, e muitas vezes o governante ele deve ser astuto, ele deve ser esperto, ele deve levar a sua própria circunstância. Então, a influência sobre o mundo moderno de Maquiavel e o mundo contemporâneo, tá? A política passa a ser entendida e praticada de forma objetiva e circunstancial. A política moderna devia estar atenta aos acontecimentos do presente, tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que está dentro do pensamento, da estrutura que de fato leva o Estado a ser o Estado. Tá? Rompeu com a visão das políticas tradicionais, ou seja, Maquiavel inicia um novo mundo do pensamento político. Afasta-se do pensamento especulativo ético e religioso e passa a ser estudada de forma autônoma, a política pela política. Então, nós queremos dizer assim, que Nicolau Maquiavélico, ou Nicolau Maquiavel, tá, traz uma estrutura de defesa do Estado. Tá? O sucesso de um Estado e uma nação é o fim supremo da sociedade, ou seja, o Estado deve progredir e quando o Estado desenvolve esse progresso, desenvolve-se através da figura do próprio monarca. Então, o Estado é a representação da figura do monarca. As características do monarca devem ser as mesmas características do Estado. O Estado deve praticar o bem sempre, mas não é aquela bondade religiosa, porque política e religião, segundo Maquiavel, devem estar distantes uma da outra, porque a moral cristã é diferente da moral política, é diferente da moral do soberano, porque a moral cristã vai falar sempre de você propor o bem, praticar a bondade. Só que para Maquiavel, você não pode ser 100% bondoso, você tem que agir em algumas circunstâncias de maneira cruel para que seus súditos possam perceber o poder do seu Estado, certo? Quem quer que governe o Estado ou nação deve lutar para assegurar, primeiro, a própria glória e a glória do Estado. Ou seja, eu vou divulgar o meu poder através da glória individual. Por exemplo, um presidente da República que mantém o Estado em linhas coerentes, em linhas políticas éticas, em linhas políticas economicamente viáveis, vai levar o Estado ao sucesso. Se o Estado chega ao sucesso, nós costumamos a falar que o governante é um bom governante. Tá? Se o Estado está Vou falar português claro. Se o Estado está bagunçado, se o Estado está avacalhado, se o Estado não pressupõe nem o progresso da sociedade, nem o seu próprio progresso, nós podemos falar que o poder não está evidentemente ligado ao poder da força do soberano. A fim de realizar isso, ele não pode se ilimitar pela moralidade, ou seja, ele não pode associado à moralidade, ele deve sobrepor a moralidade. Se a ação do governante for considerada imoral, mas trouxer a estrutura de progresso para o Estado, tá? Então nós podemos falar que esses fins justificam os meios. Então, Maquiavel, para a gente entender o esquema de Maquiavel, um mapa mental para a gente poder estabelecer. Então, Maquiavel, quem foi? Filósofo, pai da ciência política moderna. Viveu onde? Na Itália renascentista. Por que ele é importante? Revolucionou a política. Tá? Como? Ousando fugir dos fundamentos cristãos e dos fundamentos gregos, porque na filosofia grega buscava-se o bem comum e na filosofia cristã buscava-se a bondade, as virtudes mediante a intervenção divina, certo? A política é a busca do bem comum e a justiça pela vontade de Deus, que dizem os gregos e os cristãos, certo? O que mudou? Baseou-se em princípios realistas. O que dizem os princípios realistas? A política é a arte da conquista e a manutenção do poder. É a partir daí que nós temos as mudanças dos princípios da política de Maquiavel. Ele institui 4 princípios que são fundamentais. O governo é dividido entre ricos que querem mandar e pobres que não querem ser mandados. Aí entra o conflito. Karl Marx vai basear-se a essa ideia de Maquiavel, do materialismo histórico e da luta de classes. Tá? O objetivo da política:
tomar e manter o poder pela lógica da força transformada em lei. Terceiro princípio, tá? Virtude do governante é saber ser temido e respeitado, vale usar a mentira e a força. Aí que nós temos um dado assim meio que antiético, que é o uso da mentira. O uso da força, todos os estados fazem para manter a ordem, tá? O governo legítimo é qualquer, desde que pratique a liberdade republicana e interesse público antes do interesse privado. Tá? Então, mediante essas ideias, Maquiavel torna-se o grande nome do pensamento moderno. E, para Maquiavel, o rei, o príncipe, o governante deve ser dotado de duas ideias principais, tá? Duas características que o príncipe deveria conter. Segundo Maquiavel, a virtude e a fortuna. Tá? A virtude, baseado no conceito de força, valor ou as qualidades. Tá? Um príncipe de virtude, um príncipe virtuoso, é aquele governante capaz de promover as alterações na realidade política existente, longe da ideia de bondade cristã. Tá? Então, a virtude seria as características próprias do governante que vão levar o Estado ao progresso, mas situando-se fora do conceito da moralidade cristã. E, por fortuna, tá? Vem a ocasião de dar, lembrando a deusa romana, Fortuna, tá? Ela distribuía a sorte, ela distribuía o destino de cada indivíduo. Então, trata-se da ocasião oportuna, ou seja, o acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-la, aplicando, claro, a virtude. Ou seja, ele não deve contar só com a sorte, ele deve estar preparado para um momento de sorte. Ele deve estar preparado para um momento de mudanças nas estruturas políticas, nas estruturas básicas fundamentais. Tá? Então, essas ideias são baseadas dentro do pensamento da filosofia moderna ou do pensamento moderno. E esse pensamento moderno é alicerçado diretamente na ciência, tá? De Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei, e na política de Nicolau Maquiavel. Então, gravem bem, o maquiavélico não é aquela pessoa má, o maquiavélico é aquele que pratica o bem sempre e o mal quando necessário. Por isso, nós poderíamos dizer que nossos professores, aliás, os seus professores e os seus pais são maquiavélicos, porque muitas vezes eles punem, tá? Mas eles punem visando uma estrutura do bem comum. E é tão dolorido quando o papai, mamãe, o professor fala assim, mas é para o seu próprio bem. E a gente não vê o bem naquilo. Então, agir com força e inteligência pressupõe-se a estrutura de formação do Estado moderno. Certo? Lembrando que Nicolau Maquiavel é considerado um dos precursores, um dos defensores do absolutismo, certo? Os defensores do absolutismo monárquico. Para você chegar ao progresso do Estado, você deve conquistar, manter e expandir o poder, certo? Ula.